Iniciar a gravação. Ok. Boa tarde a todos, bom dia aos colegas do Brasil, boa tarde quem está aqui na cidade do Porto, em Portugal. Nós estamos na sala de atos da Universidade Lusófona, no Porto. Esse é o seminário Luso Brasileiro de Direito em Debate, promovido pela Universidade Unifiel, pela Lusófona do Porto e pelo Iberojur. Nós temos um projeto de cooperação internacional e é o primeiro evento internacional feito em cooperação entre essas três instituições. O Iberojur já é parceiro da Universidade Lusófona desde 2018. Nós fazemos vários projetos aqui em Portugal e esse é mais um dos projetos do Iberojur, junto com a Lusófona e mais um parceiro internacional. O meu nome é Fábio Veiga, eu sou professor, sou presidente do Iberojur, mas também sou professor de Direito aqui da Universidade Lusófona. Se eu vou, se vocês estiverem me ouvindo, por favor, me digam que sim aqui no chat, eu não tenho certeza, né? Serão liberados. Ok, muito obrigado. Entrou uma mensagem. Uhum. É o presencial. Muito bem, só seguindo, que já estamos aqui no painel, queria dizer que é um prazer estar com vocês, com os colegas que estão no Brasil, os presenciais. Bianca, muito obrigado por informar. Nós temos aqui esse painel que há vários estudantes de mestrado. Eu vou pedir depois para a minha assistência dizer se estão presentes. Clélbe Marcelo Costa Campos, Clodílio de Matos Figueira Sobrinho, Clóvis dos Santos Pereira, Luciano Rodrigues. Tem dois trabalhos juntos, né? O Clóvis tem dois. Lucas de Oliveira, Marcos André Cordeiro, Rogério Seródio, Charles Fernandes da Cruz e Samira Caseiro, além do Rafael Santos, né? Todos estão presentes. Muito obrigado. E vamos ter uma seguinte ordem de trabalho, né? Nós vamos fazer 10 minutos de apresentação por cada trabalho, né? Mesmo que se houver dois autores, pode um usar os 10 minutos ou podem dividir entre os dois, né? E ao final das apresentações a gente faz um pequeno debate. Eu também estou com a presença aqui dos três professores da Unifiel que estão aqui do meu lado. Eu vou virar a câmera para vocês, aqui o professor Augusto, professor Barbosa, João Barbosa e a professora Elizabeth, né? Estamos aqui, eu estou com o meu celular porque a bateria do meu telefone, do meu computador está mais ou menos, não está muito boa, mas o celular funciona bem. E eles também podem fazer comentários dos trabalhos. Pois bem, Clélbe Marcelo Costa Campos vai falar sobre o tema o trabalho do preso como política de segurança e concretização da dignidade da pessoa humana. Bem-vindo, Clélbe, tem a palavra, 10 minutos, contando a partir de agora. Muito obrigado. Ok, boa tarde para vocês e bom dia, pessoal do Brasil aqui também. É um prazer estar participando com vocês. Como é um primeiro seminário internacional, temos aí a responsabilidade para trazer a apresentação do trabalho. Bom, eu vou direto à apresentação do trabalho porque nós temos pouco tempo e o trabalho, é óbvio, não dá para exaurir toda a informação, mas para termos uma ideia daquilo que a gente pretende pesquisar, estamos iniciando a pesquisa aí desse trabalho. O trabalho do preso como política pública de segurança e concretização da dignidade da pessoa humana. Então, eu justifico a apresentação ou a pesquisa desse tema, que é um tema que eu me preocupo bastante e já venho um tempo estudando, pesquisando, inclusive no meu TCC, na época da graduação, eu fiz o trabalho referente a esse mesmo tema. Então, gostaria de salientar aqui a preocupação quanto a isso, por conta do altíssimo percentual de reinserção dos nossos egressos após passar o período dentro do cárcere, o alto percentual, segundo a estatística aí do nosso banco de dados nacional, que cuida dessa estatística de apenados que voltam para a sociedade e acabam retornando para o crime. Então, nós temos um percentual muito alto, 70% dos presos ou dos egressos retornam ao crime, ou o mesmo crime, ou outros tipos de crime, e isso me preocupa bastante, é um estudo que eu tenho aí buscado entender o porquê isso acontece, qual é a falha do nosso país, né, nessa questão aí do Estado, quanto a trazer ferramentas para que esses
condenados, ou esses presos, ou essas pessoas que estão cumprindo pena, tenham a possibilidade de retornar para a sociedade de forma mais tranquila, de forma mais produtiva, para que possa, de fato, contribuir socialmente de forma crescente, para que não reincidam no crime e voltem aí novamente a ser penalizado pelo Estado, ou cobrado pelo Estado, né? Então, nós temos alguns estudos feitos nesse sentido e trazer aqui alguns trabalhos, alguns programas que nosso Conselho Nacional de Segurança, ou Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, traz já alguns programas para esses presos, esses condenados, e até mesmo os internos, né? Para que eles possam, de fato, se inserir ou sair do cometimento de crimes com o benefício do trabalho. Então, eu vejo que o trabalho, em alguns países, em comparativo, aí, fazendo um direito comparado com outros países, como Noruega, Holanda, é óbvio, estão no país do primeiro mundo, aí na região da Europa, mas que pegaram o aspecto do trabalho para reeducar ou reinserir os presos aí na sociedade, em que a Noruega, por exemplo, hoje nós temos aí em torno de 80% não reinserção ao crime, ao inverso aqui do país onde a gente vive hoje, que é o Brasil. Então, pela ONU, em 2012, foi considerado o país melhor de se viver, e através desses parâmetros eu comecei a fazer esse estudo para que a gente possa trazer algo benéfico para o nosso país e buscando esses trabalhos que já foram feitos lá fora, essas experiências positivas, trazer para o nosso país para que a gente possa, de fato, ter uma efetividade melhor e maior aí na reinserção aí das pessoas, dos egressos na sociedade. Enfim, nós temos alguns programas, como eu vou citar aqui, certo? Fazendo Justiça, que são 29 ações que esse programa tem dentro do CNJ, né? A primeiro momento visa algumas penas alternativas, e uma delas é o trabalho. Uma delas é o trabalho, com qualificação, e buscando parcerias público-privado com as empresas para que esses presos possam, de fato, qualificar dentro da prisão e sair de lá de forma mais tranquila e de forma, como eu disse no início, produtiva, certo? A ideia é alavancar essas penas alternativas para que, de fato, diminua o encarceramento aqui no país. Então, meu estudo é voltado para esse aspecto. Tem um projeto que eu quero citar aqui, que é do estado do Piauí, certo? O nome do projeto é Ressocializar para Não Prender. Então, a ideia vem ali com audiência de custódia, que já desde 2015 vem sendo trabalhado aqui no país, e lá já vinha sendo trabalhado e exercitando o processo aí do juiz de garantias. Então, com esse juiz de garantias, com audiência de custódia, passa o preso a fazer alguns cursos de qualificação, e essas parcerias público-privadas faz com que as empresas ofereçam cursos, outros voluntários ofereçam tratamentos de alcoolismo, toxicológicos, toxicomania, para que essa reinserção ao trabalho seja feita através do Estado e as parcerias público-privada que tem, certo? Dentro do nosso país. Então, são alguns aspectos que eu acho importantes que o Estado deve trabalhar em cima disso, certo? E eu trouxe alguns outros exemplos também aqui quanto à dignidade da pessoa humana. Nós temos no Brasil, na Lei de Execução Penal, que é a LEP, né, que é a Lei 7210 de 84, traz essa prerrogativa já de trabalho, que o preso, de fato, pode trabalhar, e traz um percentual aqui de 10% dos presos, certo? Por obra, no seu artigo 36, parágrafo 1º, fala sobre isso, tanto o trabalho interno quanto o externo. Então, o Brasil tem esses programas, mas não funciona de forma efetiva. Ele vai até um certo ponto e acaba deixando, e por isso nós temos hoje um aumento muito grande. Temos mais de 600 mil encarcerados hoje, para ser mais exato, 600.901 hoje. Fiz a pesquisa hoje, que esses dados são nacionais e cada dia vai renovando. Então, hoje, nós temos aqui no Brasil 691 presos, alguns condenados já, outros ainda em execução provisória, certo? Então, nós temos aí essa preocupação. A minha preocupação é nesse sentido. E já aí em Portugal também tem
alguns programas nesse sentido na União Europeia, certo? Aí aqui nós temos aqui nós temos o Código de Execução Penal, aliás, a Lei de Execução Penal, e aí tem o Código de Execução, né? Que trabalha também nesse mesmo aspecto. Então, o meu estudo, que eu quero desenvolver de forma mais aprofundada, é nesse sentido, é fazer esse direito comparado e trazer para o Brasil esses programas que deram certo, vinculado ao trabalho do preso externo e internamente. É nesse sentido que o meu trabalho vai alcançar o objetivo dele no final aí, que é trazer a diminuição. Hoje nós temos mais de 600 mil presos, e desses 70% corresponde aí em torno de 420 mil pessoas que reinserem ao crime, certo? A ideia é trabalhar para que isso possa reverter. E assim como Noriega conseguiu, a gente também conseguir aqui no país. Muito bem. Obrigado, Cláudio. Parabéns pela tua exposição. Bem, acertou certinho no tema, e o tema é muito importante. Eu acho que uma das coisas mais importantes para o mestrando é escolher um tema em que ele possa desenvolver um trabalho de pesquisa, né? Dá para perceber que você tem um pouco de noção disso, para a escolha do tema, e também cumpriu o horário. Parabéns. Depois nós vamos continuar para os debates mais ao final de todas as apresentações. Vou passar agora, então, a palavra, né, ao próximo comunicante, que se chama Clotílio de Matos Figueira Sobrinho, também da Unifiel. O tema se denomina A Imprescritibilidade da Tortura no Brasil e a Interpretação da Lei de Anistia. Bem-vindo, Clotílio. A palavra é Obrigado. sua. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Boa tarde aí em Portugal. Cumprimentando na pessoa do ilustre mediador. Cumprimento os demais membros, mestres, doutores da universidade aí presentes na mesa. Muito obrigado. Esse tema, a imprescritibilidade da tortura no Brasil e a interpretação da lei da anistia, são dois tópicos que devem andar juntos. Quando se fala da prescrição ou não da anistia, do crime de anistia no Brasil, não tem como a gente não falar das implicações da lei da anistia, né? Pois bem, esse assunto, que é muito emblemático, eu não vou me adentrar muito à questão dos conceitos, porque logo mais tem o meu colega Clóvis, que ele vai apresentar também o tema, mas ele vai entrar mais na questão da interpretação do STF e da conceituação em si da anistia, ou perdão, do crime em si de tortura, entendeu? Pois bem, no contexto histórico, um tópico relevante que eu costumo apontar no meu artigo é a questão do contexto histórico, né? Que vem desde o Brasil colônia, que a tortura, uma questão cultural da época, era muitas vezes interpretada como um castigo e não como um crime. Com a evolução, com o passar dos tempos, começou a surgir a conceituação do que seria o crime de tortura ali na Constituição de 1824, já no Brasil Império, né? Anos depois veio o Estatuto da Criança e Adolescente com uma conceituação, mas um tipo legal muito aberto, né? Que foi muito criticado pela doutrina, pelos juristas, e com o advento da Lei de 9.455 de 97, que definiu expressamente o crime de tortura e revogou o artigo 223 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E já em 2013, recentemente, foi instituído o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Tá, isso aqui foi só uma questão histórica, rapidamente, tá? A lei da anistia, ela envolve toda uma situação histórica, embates que teve na época da abertura política do Brasil para a democracia, no final da década de 70, de 1970. O Brasil estava sobre a égide do regime militar e houve como se fosse um pacto com a sociedade, com o Congresso e com os militares para poder aprovar essa lei. Havia divisões no Congresso, por quê? O principal
ponto seria a extensão do que seria essa lei da anistia para os crimes de tortura. E ela trazia uma interpretação ampla. Ela seria só para a anistia para os que foram torturados ou por os torturadores, né? Porque, em tese, todos praticaram crimes políticos. Aí a interpretação dela, crimes políticos ou conexos, né? Esse foi o fruto de um longo embate e foi aprovado em 1979 a Lei da Anistia Brasileira, que ela deu uma ampla interpretação. Ela trouxe anistia para todos os funcionários públicos e aos militares, deu e aos dirigentes, representantes sindicais, tudo, entrou tudo, né, nessa conceituação, tá? A derogação da lei da anistia pela Corte Interamericana, né? Já tivemos dois julgamentos importantes, internacionais, que o Brasil foi condenado a derrogar a lei da anistia. Entendeu-se que teria essa lei seria inconstitucional e o Brasil deveria apurar os crimes dos praticantes, dos torturadores. Teria que instaurar inquérito e instaurar persecução penal, né? Mas o Supremo Tribunal Federal do Brasil deu uma interpretação diferente. Ele julgou uma ação de descumprimento de preceito fundamental em que ela pediu o afastamento da anistia para os agentes políticos. Veja bem, os agentes políticos teriam que ficar fora, né? Que cometeram os crimes como tortura, homicídio, ocultação de cadáver, entre outros. O STF entendeu o seguinte, que não teria como, agora, eles voltarem atrás e declarar a inconstitucionalidade dessa lei, porque foi um pacto, um contexto histórico da época, e que o Brasil, naquela atual situação, se vivia ali no final da década de 70, para que houvesse a redemocratização, para que chegasse ao próximo passo, que seria as eleições diretas, que tivemos eleições diretas, e a nova, a instauração da Constituinte, de uma Assembleia Nacional Constituinte, né? Então, teve todas essas nuances, toda essa história para se chegar a isso. Embora o Brasil já tenha sido condenado em dois casos relevantes, né, de que essa lei da anistia é inconstitucional e que ela não deveria se aplicar aos agentes políticos, o STF entendeu que ela é constitucional devido a todo esse contexto histórico da época, tá? Que a gente fala que é o chamado Pacto Pré-Constituinte. Foi um pacto pré-constituinte que começou lá na abertura política do governo lá do Ernesto de Geisel, e veio o presidente Figueiredo com a anistia, aí veio as diretas já, e veio a Assembleia Nacional Constituinte e a Constituição Brasileira de 1988, tá? A Corte Interamericana de Direitos Humanos teve um caso relevante, que é o caso Gomes Lund, que foi um guerrilheiro que teve aquela guerrilha do Araguaia, onde foram mortos, torturados, presos políticos. O tribunal entendeu também dessa mesma forma, né? Que esses crimes cometidos durante esse período são crimes contra a humanidade e era necessário fazer o início da persecução penal. Pois bem, o Brasil, então, assumiu, o judiciário brasileiro, uma posição dúbia. Por quê? Enquanto ele entendeu que a, a, impre- a- o crime de tortura é prescritível, né? Ao mesmo tempo, ele condenou pelos danos, pela reparação civil, né? Porque ele reconheceu o direito o reconhecimento da reparação dos danos causados às famílias, as famílias foram indenizadas, entendeu? Mas os algozes, os acusados não foram condenados, né? Essa é uma posição dúbia que tem do judiciário brasileiro, tá? Então,
toda essa situação trouxe uma interpretação, faltam 3 minutos, né? Uma interpretação extensiva ou de conectividade, porque a lei ela abrange todos os agentes políticos, os sindicalistas, os, todas as pessoas da sociedade civil da época que praticaram crimes considerados crimes políticos, né? Só que ela pegou, considerou crime político e os crimes praticados pelos opositores do regime ditatorial e os crimes cometidos, tais crimes eram comuns. Então, houve toda essa conectividade, trouxe o crime comum e o crime político, né? O crime comum, homicídio, tortura, ocultação de cadáver, e o crime político, o juntou todos e botou numa bolsa só, numa sacola só, anistiou todos. É isso que a gente chama dessa interpretação extensiva ou de conectividade, tá? Entendeu? Então, para encerrar, que a gente tem que trazer hoje, o que eu encerro, concluo no meu artigo, a interpretação atual dessa prescritibilidade ou não da tortura, do crime de tortura no Brasil, é o seguinte: o STF considera prescritíveis a posição do STF, entendeu? E o Estatuto de Roma, que o Brasil é signatário desde 2002, né, ele entende que o crime de tortura é imprescritível. Então, como o Brasil assinou em 2002, há essa interpretação na doutrina brasileira de que essa imprescritibilidade se aplica após nós termos aceitado no Brasil o Estatuto de Roma, tá? Muito obrigado pela participação. Obrigado a você, meu caríssimo Clotílio. Parabéns aí pela sua exposição, também cumpriu o tema e fez um recorte, né? Tá, eu acho que você está no começo do mestrado ainda, não é? Estou. Acho que a maioria daqui deve estar no começo do mestrado, eu entendo bem isso. Vocês também estão tendo a primeira experiência de comunicações, as primeiras experiências, isso é importante vocês tentar, né, buscar um tema que vai de encontro com o interesse de vocês e também com o que é importante para a pesquisa. E o teu tema, eu acho que no Brasil, depois aqui tem meus colegas vão comentar aqui do lado, quem é da área de direito constitucional, que é mais perto aí, como o professor Barbosa, que está aqui do lado, pode depois fazer alguns comentários sobre as vossas exposições e penso que seja um tema importante. Por exemplo, na Espanha, né, também teve uma ditadura muito forte, em Portugal, se debate muito isso sobre o direito ao esquecimento, ou, nesse caso, não é nem esquecimento, mas é o próprio prescrição ou não, né, de um crime, e é um tema importantíssimo. Parabéns. Vamos passar então agora para o seguinte, né, para o seguinte comunicante, Clóvis dos Santos Pereira e Luciano Rodrigues Santos. Não sei se você falarão os dois ou só um, né? Só me diga, por favor, se são os dois ou só um que vai falar. Pedofilia, previsões constitucionais, legais, atuais e propostas em tramitação no Congresso Nacional. 2022 deve ser uma lei, né? 2022 a 2023. Ah, não, é o ano. 2022 a 2023. Por favor, pode já iniciar, Clóvis. Ok, o Luciano quer falar no final, né? O Luciano, mas o Clóvis está presente? Ele Clóvis está está sem o áudio. presente? O áudio dele está bloqueado, professor. Giovana, podia liberar, por favor, o do Clóvis? Estão liberados todos os microfones. Clóvis, consegue ativar o microfone? Ah, ok. Já conseguimos ouvir. Grato. Muito bem. Comece a contar o tempo, então, a partir de agora. Bem-vindo, Clóvis. Bom dia a todos, bom dia ao senhor professor Fábio Veiga, através do senhor, cumprimento toda a mesa, e por meio do mestrando Cleuber Campos, eu cumprimento todos os mestrandos em Direito da Universidade Unifiel e Portugal. Vejamos, o tema
abordado no referido artigo trata da pedofilia, em que engloba o conceito de pedofilia, o conceito de pedófilo, e faz uma discussão acerca da legislação brasileira acerca da pedofilia, da positivação constitucional e legal, bem como adentra nos principais projetos que tramitam no Congresso Nacional do ano de 2022 ao ano de 2023. Eu quis, assim, limitar, juntamente com o colega Luciano, porque existem diversos projetos e nós quisemos fazer a delimitação para que se tornasse possível nós concentrarmos nos principais projetos que tramitam no Congresso Nacional Brasileiro. Vejamos, como o meu saudoso pai sempre dizia, quando um homem caminha, o que vai à frente é o seu passado. Aqui eu gostaria de dizer, de quem sabe aqui plagiar ele e dizer que quando a humanidade caminha, quem vai à sua frente são as suas questões históricas, é justamente o seu passado. E o Brasil, tanto o Brasil quanto o mundo, possui uma dívida enorme, uma dívida, digamos assim, que impagável a nossas crianças e adolescentes. A pedofilia, ela trata-se de um tipo de perversão sexual, onde aquele adulto ele tem uma atração por crianças pré-púberes. Nesse caso, esse indivíduo que é acometido dessa patologia, ele é considerado criminoso. Existe algumas discussões de que isso deveria ser uma opção sexual, mas é totalmente inadmissível para a classe estudiosa e para a doutrina mundial. Então, como havia dito, para além das mazelas que a criança e adolescente sofre no Brasil e no mundo, como o trabalho infantil, a violência, os maus tratos, ainda existe aquelas que são referidas à exploração sexual, à prostituição infantil, que é também um problema contemporâneo, mas que também perpassa pela questão da pedofilia. Conforme Rosângela Medeiros, 2011, do ponto de vista etimológico, essa palavra pedofilia ela vem da origem grega, que é paidofilia, que é nascida, né, da comutação com o substantivo pais ou paidos, que é criança, e do verbo phileo, que é amizade, ou seja, que significa amor pelas crianças, né, essa atração sexual pelas crianças. Pelo banco de dados do Sistema Único de Saúde brasileiro, ele considera a pedofilia como essa preferência sexual por crianças. Mas para que exista essa delimitação da pedofilia, aquele que tem como objeto sexual a criança tem que ter pelo menos 16 anos e ser mais velho, pelo menos 5 anos que aquela pessoa pré-púber. Mas vejamos só, o enfoque é também constitucional, porque nós podemos encontrar no artigo 227 da Constituição essa abordagem onde existe a proteção da criança e do adolescente. Esse artigo 227 da Constituição Federal Brasileira, ela protege, ela positiva o papel do Estado, da família, em relação à proteção da criança e do adolescente. Além disso, também, existe na nossa legislação o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi aí uma positivação construída a partir dessa determinação da Constituição Federal. O seu artigo 24, ele faz essa abordagem para
para tornar esse tipo de crime, aliás, esse tipo de atitude, essa pedofilia, esse ato, crime. Por conseguinte, em linhas gerais, o referido artigo ele pretende fazer uma abordagem específica acerca das qualificações, tanto do pedófilo, o seu comportamento, qual a sua forma, o seu modus operandi, quais as consequências, se existe tratamento no Brasil, se não existe, qual a faixa etária, qual o sexo em que é mais acometido desse horrendo crime. Então, essa questão da pedofilia ela é uma questão nacional e internacional, que, inclusive, é característica da sociedade brasileira, e que o Estado precisa combater a fundo e constantemente. Inclusive, a organização nacional, né, a organização, aliás, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela tem como objetivo erradicar a pedofilia e estipulou aos seus países signatários o combate a esse referido crime. Embora existam ainda muitas discussões, inclusive aqueles que tentam tornar a pedofilia algo comum à sociedade brasileira e mundial, tem se manifestado de forma bastante assertiva em relação ao combate a esse crime. No entanto, a efetivação dessa legislação ela é ainda precária. Como relatava, como se relata, na verdade, a obra de Francisco Goya, onde ele retrata um homem debruçado sobre a mesa, dormindo, sonâmbulo, aliás, em profundo sono, e em sua volta voam criaturas horrendas, e ele simplesmente adormecido. Isso transportado para essa questão teórica que nós hoje aqui discutimos, pode retratar que a pedofilia ela é esse grande monstro que assola a sociedade infantil brasileira e mundial, mas que, porém, ela só nos assusta, ela só nos propaga tal mal porque nós estamos dormindo. Nós precisamos de mecanismo que se efetive de verdade o combate e uma alternativa de retirar esse sofrimento que tanto prejudica as nossas crianças. Por conseguinte, o mestrando Luciano Santos vai tratar sobre uns projetos que tramitam no Congresso Nacional e, salvo engano, ele vai delimitar aí entre um ou dois projetos por conta do tempo que é bastante reduzido. Gratidão a todos. Tenho excelente seminário. Boa tarde a todos. Doutor Fábio Veiga, professor, boa tarde. Bom dia para os colegas aqui no Brasil, os colegas aí em Portugal também, os professores aí, os nossos mestres, doutores. Satisfação em estar aqui presente. Quero fazer uma complementação da apresentação do mestrando, o Dr. Clóvis, que é referente a essa questão de pedofilia. A legislação no Brasil, ela não acompanhou o ativismo judicial que vem imperando em leis, em decisões mais pesadas, severas, no quesito de crimes de cunho sexual e também a pedofilia. A gente fica com um vácuo na questão de legislação referente ao crime de pedofilia. Existe um projeto de lei no Congresso Nacional que estabelece a qualificação do crime hediondo, né, do crime de pedofilia. Isso
está tramitando no Congresso Nacional desde 2015. Podemos ver avanços, porém, ela ainda não foi aprovada e sancionada. Há uma polêmica também no Congresso Nacional, e vejo que essa discussão vai ser interessante com os professores, que é a castração química, o projeto de lei 5112 de 2020, estabelece, dentro mesmo da Lei Especial de Crimes Hediondos, que voluntariamente o pedófilo se manifesta o interesse da castração química. Esse projeto ele está se desenvolvendo, se propagando dentro do Congresso Nacional, porém vejo inconstitucionalidade bem sustentável em cima desse projeto, mas essa discussão ainda não veio à baila da sociedade, porque o projeto está muito tímido ainda. Mas dentro do Congresso Nacional eles discutem bastante sobre essa questão. Vejo a questão do crime de pedofilia tendo uma ascensão muito grande até a nível nacional, falando de Brasil, e tanto o judiciário, principalmente o ativismo judiciário, está atuante nesse aspecto. A legislação ainda ela deixa a desejar, mas, porém, podemos ver essa junção da legislação se aperfeiçoando e juntamente com as decisões judiciais muito pesadas. Agradeço a oportunidade a todos. Muito obrigado, Luciano. Parabéns pelo trabalho de vocês dois. Tema importante, né? A minha recomendação, assim como professor, na verdade, como pesquisador, né? Quando nós vamos escolher um tema, o tema é importante, mas no debate teríamos que, vocês, quando for fazer o artigo, não sei se já fizeram, né? Buscar já que vocês dividiram aí entre questões de legislação, né? Que está em processo de atualização legislativa, buscar conceitos da doutrina, né, os conceitos atuais da doutrina brasileira e também internacional, não sei se vocês têm acesso a esses conceitos, e perceber se o legislador está indo no mesmo caminho, né, ou se o Brasil, através da sua particularidade, tem algo diferente do resto do mundo, né. Eu acho que é um ponto importante para vocês delimitar o que é pedofilia aí no Brasil, né, que esse é o tema de vocês desse trabalho, e há um limbo, se não há um limbo legal, ou se há interpretação, por exemplo, doutrinária em sentido diverso do que o legislador está indo. Acho que é uma das recomendações que eu faria para vocês nesse trabalho, né? Mas já sei que a seguir o Clóvis vai continuar apresentando Clóvis Pereira e Flávio Martins, né, o professor Flávio, né, é o coautor aí desse trabalho, chamado Tortura no Brasil, conceito de torturas e análise da prescritibilidade como direito fundamental, muito parecido com o tema do Clotilho, né, que ele falou no começo, posição do STF e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Essa é outra questão interessante que eu sempre falo para os meus colegas brasileiros. No Brasil tem uma tendência de colocar o conhecimento jurídico na mão dos tribunais. Aqui na Europa, o conhecimento jurídico está na mão da universidade, né? Aqui, quem faz conhecimento é a universidade, né? Quem faz conhecimento, ainda mais jurídico, quem produz conhecimento jurídico é a universidade. Os tribunais, eles seguem o que a doutrina faz, né? E eu sei que no Brasil vocês têm a tendência, e eu digo isso porque eu sou brasileiro, mas estou aqui há muitos anos, de seguir muito, né, os tribunais, né? E, na verdade, vocês, como mestrando, já até posso dar aí a minha consideração, depois os colegas também podem falar, tem que tentar produzir ciência a partir da ciência, né? Porque tribunal não é ciência, já digo. Tribunal não tem compromisso com a ciência. Tribunais têm compromisso, às vezes, na área política, né, que eles defendem alguns interesses. Os tribunais às vezes, não estudam aquilo profundamente, mas eles opinam, né? Querendo ou não, é uma opinião, né, do tribunal. Mas a academia jurídica, ela tem que nascer da academia, né? E por isso que é importante vocês usarem muito livros e ideias de professores que estão na academia produzindo ciência. Claro, depois trazer isso para o debate, né? Como esse tema aqui que vai falar novamente o Clóvis aí, coloca muito o STF, a Corte Interamericana, excelente, né? Ou seja, nós abordarmos o STF e a Corte Interamericana, mas não como produtor da ciência. Talvez indicar as falhas que eles têm, né? E dar alguma solução
lá para nossos colegas que estão nos tribunais. Então, Clóvis, devolvo a palavra para você. Bem-vindo novamente. Direitos humanos. Tá ok? Meu áudio tá liberado? Tudo certo? Como tô com... O áudio não tá liberado? Está liberado, pode começar. Ok. Vamos lá. O referido tema, tortura no Brasil, conceito de tortura e análise da prestabilidade como direito fundamental, posição do STF e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ele será futuramente, na verdade já é, o tema de minha dissertação. Sabemos que a tortura ela é um dos mais repudiados crimes, combinado de forma veemente pela grande, combatido, na verdade, pela grande maioria das legislações mundiais. Então, o Brasil, em a sua Carta Magna de 88, ele repudia a tortura, afinal, esse tipo de crime, ele viola os princípios e preceitos fundamentais basilares da República Federativa do Brasil, inclusive o que se concerne respeito ao princípio da dignidade, da liberdade e da presunção de inocência. Contudo, quando nós nos debruçamos diante das legislações nacionais contemporâneas, bem como pelas legislações, convenções, acordos e tratados de direitos humanos e da nossa própria literatura especializada, nós podemos observar que o Brasil ele garante a aplicabilidade da tal legislação. No entanto, ele teve uma posição contrária quando resolveu positivar isso. Por quê? Ele, no Brasil, considera tal crime prescritível. Então, nesse sentido, a definição de tortura e prescritibilidade ela se dá no Brasil de forma bastante influenciada pelo STF. Porque no Brasil, o nobre professor Flávio Veiga tratou agora justamente dessa questão, que nós brasileiros, nós aceitamos com muita facilidade a posição dos tribunais, mas é porque há também, quem sabe, uma inércia do legislativo nacional em legislar em relação a essas questões. E aí o STF, na lacuna da positivação dessas legislações tão importantes para o país, acaba legislando numa espécie de ativismo judicial. Cabe a nós, acadêmicos, nós que estamos no mestrado, que estamos aí tentando produzir ciência, tomarmos parte disso e, a partir daí, não apenas aceitarmos esse tipo de posicionamento, mas também construirmos ciência para confrontar aquilo que vai de encontro com os direitos humanos. A metodologia que eu irei utilizar é de levantamento bibliográfico, com pesquisa em artigos, livros, revistas, e material bibliográfico e pequena pesquisa. Os resultados apontados no referido artigo nós constatamos que há um problema histórico no Brasil e no mundo, e quanto à legislação brasileira,
ela é rígida em relação ao crime. No entanto, ele adota em seu sistema a prescritibilidade para tal conduta, inclusive com uma posição favorável do Supremo Tribunal Federal. No entanto, a Corte Interamericana de Direitos Humanos ela trata desse crime como imprescritível, pois ele fere os direitos humanos fundamentais, seguida por grande parte da doutrina. Quanto à questão da prescritibilidade como direito fundamental, há divergências doutrinárias sobre tal tema, e que esta também fere direitos fundamentais e tratados de direitos humanos. Nota também aqui uma falha de compreensão e uma maior compreensão da sociedade acerca desse tema proposto. Portanto, observa-se que, embora haja previsão legal a nível nacional e internacional acerca do combate ao crime de tortura, ela não se encontra no pilar da prioridade do Estado brasileiro. Inclusive, o Brasil já foi condenado, né, já teve 2 condenações, justamente por tornar o crime de tortura prescritível. E isso é tão cristalino que isso pode ser notado pela uma enorme evasão na investigação e na punição dessa referida conduta, uma vez que tornou prescritível, e falta também estrutura plausível para se garantir tal aplicabilidade. Finalmente, entender a tortura e a prescritibilidade, desvendando seus conceitos, analisando as políticas públicas brasileiras, verificando as doutrinas internacionais e nacionais que são eficazes no combate a esse crime, bem como criar mecanismos, doutrinas, fazer ciência, apresentando proposta de intervenção para continuar combatendo a tortura e tornando ela um crime imprescritível, é de exímia importância para a sociedade brasileira e para a sociedade mundial. Gratidão a todos, ótimo seminário. Muito obrigado, Clóvis. Muito obrigado. Cumpriu o tempo, perfeito. Vamos seguir aqui o trabalho, né? Estamos também debatendo aqui os professores, os temas de vocês. Interessante de todos. Vamos passar agora para o Lucas Oliveira, da Unifiel, cujo tema é Explorando o paralelo entre a música, banditismo por uma questão de classe e a criminologia crítica. Bem-vindo, Lucas. Também tem 10 minutos. Olá, bom dia a todos, boa tarde a todos aí presentes em Portugal. Gostaria de saudar a mesa, né, na figura do professor Veiga, dos professores da Unifiel, né? Todos têm muito apreço. Gostaria de parabenizar meus colegas que fizeram as apresentações, né? Muito salutares, muito bem explicado. A princípio, pode causar estranheza, né? A utilização de uma canção para falar de um tema da criminologia ou do direito, né? Mas entendo particularmente que a ciência, de maneira geral, não pode se olvidar das questões que só são possíveis trabalhar através da música, né? Entendo que a música é um veículo importantíssimo, assim como as culturas de maneira geral, para a produção de crítica social, para entendimento, para a expressão da ciência de maneira geral. A princípio de tudo, gostaria de explicitar que essa visão que eu trarei aqui será uma visão decolonial ou descolonial, né? Segundo Zaffaroni, né, no seu último livro, Colonização e Punitiva e Totalitarismo Financeiro, né, esse livro aqui, ele atribui à visão colonial, né, o nosso atual sistema punitivo, né, em que há um traço seletivo muito grande, né, uma visão esquematizante muito grande. Então,
nossa primeira perspectiva é sobre essa necessidade de uma visão decolonial e a música que eu trouxe à baila, ela trabalha de maneira muito salutar dessa maneira, porque para quem não sabe, essa canção é de Chico Sainz Nação Zumbi, lá dos anos 90, que fundou um ritmo, né, o ritmo Mangue Beat, que, na minha visão, expressa de maneira muito forte a questão da visão decolonial, porque utilizava elementos tradicionais da cultura nordestina, da cultura pernambucana, para expressar problemas sociais da cidade, do país, e fundou realmente um ritmo, um estilo de ser. E nada melhor do que essa visão para encarar algumas mazelas sociais, né? Aí, partindo para os fundamentos da criminologia crítica, para a gente começar a entender por que a música tem uma relação forte com essa criminologia, é que a abordagem crítica se concentra em analisar as causas estruturais da criminalidade e questionar o sistema penal estabelecido. Ao contrário da criminologia clássica, ou da criminologia positiva, a criminologia clássica, crítica, se baseia muito na questão social, do sistema econômico, tanto que se baseia muito nos fundamentos marxistas, né? Que atribui ao crime como algo inerente ao sistema capitalista, né? Há um marcador de desigualdade econômica, a desigualdade de classe desempenha um papel crucial na determinação da criminalidade, a chamada rotulagem social, né? Explora a sociedade e rotula, estigmatiza indivíduos, influenciando comportamentos criminosos. Temos aqui também umas leituras recomendadas para quem quiser se aprofundar em relação à criminologia crítica, que a criminologia crítica é uma introdução do autor Becker, e também indicamos aqui Robert Merton, tá? Passando agora para o diálogo entre a criminologia crítica na música Banditismo por uma questão de classe, a gente tem aqui a crítica, primeiro ponto, a crítica da desigualdade econômica e a necessidade, que a música ressalta, para quem for ouvir depois, ressalta que o banditismo é uma questão de necessidade, é uma questão de classe, não é uma questão inata do indivíduo. Então, traz esse marcador muito, muito forte. Também traz a rejeição do estigma e da rotulagem. Quando ele traz na música quem era inocente hoje já virou bandido, né? Essa linha tênue entre inocente e bandido, vilão e mocinho, ela é muito complicada, porque a depender dos fatores sociais, pode ser que a pessoa enverede para o lado do que se entende como criminalidade. Fala-se também, dentro da música, resistência à opressão e violência policial, quando ele ressalta os cenários musicais, os cenários sociais, né? Em cada morro uma história diferente e a polícia mata gente inocente. Outro trecho era quando um bando de macaco perseguia Lampião, né? Lampião, uma das figuras mais controversas, né, da sociedade brasileira, para muitos um herói, para outros vilão, mas ressalto também aqui essa figura muito mais de uma visão africana, de que não existe a ideia de dualismo como na visão eurocêntrica, né? Que dentro dessa visão a gente pode ter figuras controversas como Lampião e assim, ainda assim essa figura ser importante, né? Tem também o trecho em relação à consciência de classe, né? Que o banditismo ressalta mais uma vez que o banditismo é uma questão de classe, ele repete isso muitas vezes. Outro trecho só oi sobe morro ladeira, córrego beco favela, a polícia é atrás deles e eles no rabo dela. Acontece hoje, acontecia no sertão. Aí ele conclui que quando o bando de macaco perseguia Lampião, mais uma percepção em relação a classe, o marcador de classe dentro da análise criminológica. Então, partindo já para as conclusões, né, que é explorando saberes populares para análise de estratégias de resistência na criminologia, que é a grande conclusão. Que, importando aqui as ideias do livro que eu mostrei há pouco, né, sobre que Zaffaroni trabalha muito a questão colonial como pano de fundo da criminalidade do sistema punitivo, ele, ao mesmo tempo, traz também que é preciso resistir, né? Que as pessoas que estão
no sul global, que estão sofrendo os efeitos do colonialismo tardio, precisam resistir. E como é que seria essa resistência, né? Zaffaroni acredita essencial incorporar saberes populares na análise das estratégias de resistência. Então, resgatando a ideia de resistência, de tática, né? Trazendo até um filósofo chamado Michel de Certeau, que fala que tática é a arma dos fracos, Zaffaroni nos dá a noção de que é preciso resistir através da cultura, da música, das questões culturais, né? Na medida em que a gente se vê diante de um sistema que exclui, né, muitos saberes. Então, resgatar conhecimentos da obscuridade é, desafiar o conhecimento oficial imposto, né? É necessária a visão decolonial, né, muito bem estabelecida pela canção, né, que traz diversos cenários nesse sentido, né? Então, é importantíssimo a gente ter essa noção de que a música, como forma de resistência, o Zaffaroni até fala aqui no livro que, olha, é basicamente assim, para aqueles que estão sendo oprimidos, olha, não deixe que te manipulem, não seja um tolo, né? Meio que essa ginga, essa malandragem que acaba sendo bem retratada nas canções, nas músicas, né? Aí eu deixo aqui alguns desafios da criminologia, né? A criminologia tem missão de ampliar horizontes, destacar saberes populares, é essencial para uma compreensão completa, né? Integrar perspectivas diversas enriquece a análise criminológica e também epistêmica, de maneira geral. É isso, gente. Muito obrigado, né? Encerro a apresentação. Muito obrigado, Lucas. Excelente, cumpriu o tempo também. O tema da criminologia é um tema importante, né? Um tema importante e ter escolhido essa música também é algo que faz a gente refletir aí as questões colocadas. Vamos partir para o próximo comunicante, Marcos André Nascimento Cordeiro, da Unifiel, cujo tema é Poder Constituinte Derivado Reformador, Maioridade Penal como cláusula pétrea diante da Carta da República de 1988. Então, um tema aí clássico, né? Então, vamos ver o que pode extrair de um tema clássico. Já digo, quando os alunos querem um tema clássico, é mais difícil do que um tema novo, né? Bem-vindo, Marcos. Obrigado, professor. Eu queria dar, primeiramente, bom dia aos colegas da Unifiel, os novos e os antigos, dizer da minha alegria em encontrá-los aqui. Queria saudar o professor Fábio Veiga e estender na pessoa dele aos demais professores que estão na banca. Agradeço a oportunidade aí pelo intercâmbio e estender meus agradecimentos ao professor Flávio Martins, nosso coordenador, no qual a gente tem aí uma consideração e um respeito muito grande. Professor, o meu tema é o poder constituinte derivado reformador, maioridade penal, como cláusula pétrea diante da Carta da República de 1988. Bom, quando eu pensei nesse tema, veio a pergunta se poderia modificar o artigo 228 da Constituição, no qual se institui aí a maioridade penal, e se esse poderia ser modificado pelo poder constituinte derivado reformador. Essa questão ela veio no trabalho como uma pesquisa, sem pesquisar, ver os nossos doutrinadores. A gente tem aí uma ampla gama de doutrina, né? Mas eu me concentrei no poder derivado constituinte reformador, porque é ele que tem a competência para modificar o texto constitucional. Mas não poderia falar dele sem falar do constituinte, poder constituinte, né? O da origem. Esse tema veio no sentido de trazer fundamentos jurídicos para compreender e para me aliar a alguma corrente no sentido de trazer o tema aos colegas e a minha visão para, para esse contexto. O trabalho foi estruturado, o trabalho já está pronto. Eu dividi o trabalho no primeiro momento falando do poder constituinte, depois poder constituinte derivado reformador, limites ao poder reformador diante da Constituição de 88, maioridade penal da Constituição e as minhas considerações finais. Bem, o poder constituinte é o poder criador de poder.
ele institui o poder político que dará o ordenamento jurídico, direito positivo. Ele cria o Estado, né? É um poder ilimitado, não é condicionado a nada. Então, o poder que, de certa forma, na estrutura do Estado e na apresentação dessa carta, desse direito positivado, a partir da entrega dela, nós temos aí, e começa os trabalhos do poder constituinte derivado reformador. Esse poder constituinte derivado reformador, ele se norteia dentro de limites estipulados pelo poder constituinte originário. Então, ele é limitado, condicionado e instituído por ele, né? A natureza dele, dessa forma, é uma natureza jurídica. Ele não é um poder de fato ou um poder político como o constituinte originário. Ele é um poder de direito. E, por isso, tem que ter limites para atuar nessa modificação e alteração da Carta da República. Assim, eu trouxe no trabalho, em virtude dessa restrição de mudança ou alteração constitucional, seus limites. E aí eu trouxe, diante disso, as suas limitações. E aí eu digo no trabalho sobre as limitações procedimentais, são aquelas limitações de forma, de procedimento, de modo de fazer. Existe um rito especial para aprovação dessas emendas pelo Constituinte derivado reformador, e aí tem que se verificar e respeitar isso. Nós temos as limitações circunstanciais, estas previstas lá no artigo 60, parágrafo 1º. Ela traz ao poder constituinte derivado reformador uma condição especial no sentido de que ele não pode modificar o texto constitucional em estado de sítio, estado de defesa ou intervenção federal. Nós temos as limitações temporais, esta prevista, como todos sabemos, lá no artigo 3º das disposições transitórias constitucionais. Esse tempo, esse lapso temporal, depois da entrega da Carta da República ao Poder Constituinte derivado reformador, ele tinha um lapso temporal para fazer uma revisão, ele não aproveitou isso, não fez essa revisão, esse lapso temporal já se passou. E aí nós chegamos às limitações materiais. Essas limitações materiais, elas se ligam diretamente ao objeto da reforma do texto constitucional. Aqui nós temos, nessas limitações materiais, as limitações expressas e implícitas. As limitações expressas, nós sabemos, estão lá no artigo 60, parágrafo 4º, se refere diretamente às propostas tendentes a abolir a forma federativa do Estado, voto direto, secreto, universal, periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Essas cláusulas são expressas, mas nós também temos as cláusulas não expressas, estão implícitas no texto constitucional. E essas são importantes também, porque, via de regra, não estão contidas lá na questão já do artigo 60, parágrafo 4º, mas devem ser observadas em relação às suas alterações. Diante desse limite de reforma, para as cláusulas implícitas, a professora Agra ela diz o seguinte, que para verificar numa Constituição se há cláusulas implícitas, é só preciso verificar se existem cláusulas expressas materiais. E na nossa Constituição existe. E aí, diante disso, nós temos a intangibilidade desses limites materiais. Nós temos correntes que falam que tais limites são absolutos, tem correntes que dizem que tais limites podem sofrer essa possibilidade de alteração, a qual eu me alinho. Penso que realmente nós podemos trazer, diante de uma alteração constitucional em cláusulas implícitas, uma alteração não para abolir, a gente tem que só estender o direito já vinculado a ela, mas nós não podemos modificar o seu espírito, o seu núcleo intangível, que dá expressão a esse direito. E aí, diante disso, nós temos a cláusula de maioridade penal. Veja, eu entendo aí, no caso, lendo e verificando as correntes, infelizmente eu não pude colocar
as correntes diversas no trabalho em virtude do tamanho que foi proposto para a gente. Então, diante da leitura, eu me aliei à condição da corrente que vê a maioridade penal como uma garantia fundamental. Ela não vê, não é só um direito, ela é mais do que um direito. É uma garantia àquele que está, de certa forma, sendo direcionado esse arcabouço de proteção. E aí, nesse sentido, a gente deve levar em consideração, e considerando que seria uma garantia fundamental, um direito fundamental, esse artigo propriamente dito, 228, a gente deve protegê-lo, assim como a gente protege o direito individual. E ele deve ser perseguido por todos, porque é deles, é dessa estrutura que a Constituição tem seu espírito. A gente pode até pensar em alteração, mas em alteração que não modifique o seu núcleo de extensão à proteção. Então, diante disso, essa impossibilidade da redução da maioridade do artigo 228 trouxe a seguinte questão. Bom, se não é somente um direito, ele é uma garantia fundamental, então, em virtude disso, eu tenho que acolher e me aliar à corrente que estabelece o pensamento que ele é, de certa forma, não pode ser modificado. Essa alteração para abolir ou para retirar o seu núcleo de proteção não pode ser mexido. Quando a gente pensa em diminuir a maioridade penal, a gente não pensa em trazer algo que agregue uma proteção maior a isso. A gente está pensando em trazer uma situação que vai expor o menor que está em uma condição de desenvolvimento psicológico, até no seu próprio ambiente social, a uma situação que no Brasil, todos nós sabemos, o sistema carcerário não dá a possibilidade de uma recuperação. Se não dá para o adulto, imagine para o menor. Então, foi com esse pensamento que o poder originário, ele, de certa forma, estendeu esse artigo 228, a situação da maioridade penal. Ele olha para o Estado e vê o Estado omisso, em que não apresenta uma estrutura para lidar com essas infrações que o menor comete. E pensar em diminuir é expor, é deixar o menor à mercê de um meio nocivo e que não dá a mínima condição de recuperação social e humana. Então, veja, como esse direito ele atribui uma garantia, e eu entendo que o Constituinte originário ele deu essa garantia constitucional nesse sentido, eu me alio à ala que impõe o respeito à não modificação do artigo 228 e atribui a ela uma cláusula pétrea, diante dessa situação que nós sabemos que existe no Brasil. E, dessa forma, o poder constituinte derivado do informador não pode alcançar e modificar, fazendo alteração no sentido de diminuir a maioridade penal no Brasil. Só isso, professor. Agradecido e muito contente por participar. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Marcos. Muito bem. Importante aí teu aporte. Depois, no final, alguns colegas podem comentar aqui na mesa. Vamos passar agora, então, para o Rogério, que está aqui presente, né? Rogério Luiz Serodi, Charles José Fernandes da Cruz e Samira Toledo Caseiro. É um trabalho em 3 estudantes. Kant, dignidade da pessoa humana e a judicialização de políticas públicas. Podem ficar aqui, por favor? Sim. Não sei se tem como. Pode começar. Bom dia a todos que estão no Brasil, boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, os professores, obrigado pela oportunidade. É uma grande honra estar aqui hoje presente e apresentar e trazer essa pauta, essa discussão filosófica no âmbito do direito,
que é sobre Kant, a dignidade da pessoa humana e a judicialização das políticas públicas. Lembrando que Kant é um filósofo alemão do iluminismo e ele define como a dignidade da pessoa humana, ele traz o que emana do seu potencial natural, dele querer fazer tudo o que ele quiser, só para dar um briefing para a gente começar. Também iremos trazer a importância do estudo filosófico no âmbito jurídico, que reiterou as decisões dos grandes tribunais, como no STF no Brasil, entretanto, prevalecendo a parte acadêmica da filosofia, que reitera ainda os pensamentos dos tribunais. Nesse trabalho, nós iremos trazer também a questão do conjunto da dignidade da pessoa humana, junto com a judicialização das políticas públicas. O conjunto de dignidade de pessoa humana, dentro de Kant, ele traz como o princípio da suprema moralidade da filosofia. Como assim? Kant traz que a prática da filosofia é a lei universal. Ele define dois tópicos como o imperativo hipotético e o imperativo categórico. Imperativo hipotético era aquele que traz que uma ação, ela impõe a um resultado através de outra ação. Só que a ação, ela pode se tornar imoral. Nós iremos falar mais à frente na cisão da Segunda Guerra Mundial. Porém, o imperativo categórico, que ele prevalece filosoficamente dizendo, é que os princípios que atingem a todos vêm pelo dever ser do ser humano. E isso traz para o direito positivado a efetiva norma positivada do direito. Trazendo para a gente iniciar o primeiro capítulo, a gente fala sobre a dignidade da pessoa humana, que trata-se que dignidade da pessoa humana era um valor, um núcleo básico de todo ordenamento jurídico. É um princípio que tem a sua essência do ser humano, a sua respectiva proteção. Existem várias definições de dignidade de pessoa humana, filosoficamente dizendo. Podemos trazer algumas visões que o Estado ele é laico. Entretanto, existem filósofos, mas na parte católica, ou até judaicas, que diz que a dignidade da pessoa humana começou até mesmo no primeiro capítulo de Gênesis, quando diz que Deus criou o homem à semelhança dele, trazendo a distinção e a prevalência da dignidade da pessoa humana. Entretanto, existem outros filósofos, como Cícero, Aristóteles, que definia que eram cabíveis e passíveis de dignidade de pessoa humana alguns grupos, como a aristocracia e até mesmo os cidadãos, que era definido por Aristóteles. Entretanto, houve uma cisão de grande importância pós-Segunda Guerra Mundial, que trouxe vários grupos de trabalhos internacionais sobre o que se tratava de dignidade de pessoa humana, tendo em vista que aplicavam-se muito, filosoficamente dizendo, o imperativo hipotético de Kant, que era a ação levava a outra ação, moralmente dizendo, como isso levou a muitos militares, no caso, dá um exemplo, os alemães, que cometeram crimes contra a humanidade como o Holocausto. Então, foi de suma importância trazer o estudo de dignidade da pessoa humana, aonde foi que eles conseguiram trazer até mesmo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, trazendo, assim, políticas públicas envolvendo a dignidade da pessoa humana. E trazendo isso para o nosso ordenamento jurídico pátrio brasileiro, de políticas públicas, trazemos o início da definição de políticas públicas, até mesmo filosoficamente dizendo, a pré-existência até dos espíritos da lei de Montesquieu, que é a divisão dos poderes, que os poderes têm que trabalhar harmônico, mas com a sua interdependência. Entretanto, ao avançar do direito, que o direito ele é uma célula viva e os costumes locais lhe faz o direito se moldar conforme a necessidade, trouxe a políticas públicas atuais. E o que se trata de políticas públicas? Políticas públicas é ações do Estado, da liberdade positivada da lei, e traz determinadas regras para ser regidas naturais ao ser humano, como nossa Constituição Cidadã de 1988, no artigo 6º, diz sobre os direitos sociais, no artigo 9.4, sobre a Seguridade Social, e até mesmo no artigo 205, sobre educação. E aí, o que acontece? Começou a ter discussões, como na ADIM 2213 do STF, sobre a interdependência de alguns poderes. Dá um exemplo, se o município, até onde o município poderia legislar sobre a necessidade de impor determinadas quantidades de pessoas em algumas escolas, aonde que o Estado poderia legislar sobre
teve uma ação que um aluno entrou contra o Estado de São Paulo para conseguir a vaga dele na Faculdade de Medicina, com o princípio intrínseco dele de ter direito à educação. E aí o STF veio e colocou que tem que prevalecer essa interdependência e respeitar essa questão de política pública, colocando em prática, como até os professores falaram agora aqui há pouco na mesa, a parte acadêmica filosófica e não só decisões reiteradas por homens, por seres humanos. E eles colocaram, através das doutrinas, que a dignidade da pessoa humana e a questão de respeito dos liames das situações públicas tem que prevalecer o imperativo categórico, ou seja, o espírito da dignidade da pessoa humana através das leis positivadas. E, infelizmente, dentro desse liame, existe algumas classes que serão desfavorecidas naturalmente. E é isso traz que impõe ao Poder Executivo prestações de serviços mínimos existenciais, mas não necessariamente que ele poderá atuar dentro de todas as esferas para levar essa igualdade a todos, passando por cima do direito de cada poder e de cada município ou de cada estado. E, dessa forma, para a gente poder concluir, nós podemos trazer que as ações do Estado da liberdade positivada, convictas, ela promove condições sociais para o pleno exercício dos direitos civis, do direito político, como a nossa Constituição Federal traz todas essas previsões de direitos sociais, seguridade, da parte da educação. Entretanto, o princípio da dignidade da pessoa humana, com fundamentos da filosofia, especialmente de Kant, ele traz que encontra-se ainda em vigor, porque aplica-se ainda pelos nossos tribunais pátrios a parte do imperativo categórico, que ele prisma ainda pela dignidade da pessoa humana, oferecendo um substrato e fundamentações de decisões judiciais que impõem ao executivo a prestações dos serviços continuados mínimos existenciais da necessidade humana. É isso aí, espero ter colaborado um pouco com todos os alunos aí. Obrigado, caríssimo Rogério, pela apresentação. Cumpriu o tempo também. Agora vamos para o último comunicante, que é o Rafael Cícero Cirilo dos Santos. Vai falar sobre o estudo de caso ingresso em domicílio e apreensão de droga realizada pela Guarda Municipal de Americana com uso de cão farejador. Bem-vindo, então, Rafael. Boa tarde, professor. Boa tarde, companheiros, amigos aqui da Unifiel. Boa tarde aos professores que estão aqui no Congresso, compondo a mesa. É uma satisfação enorme estar participando aqui com os senhores hoje, uma honra muito grande. Me sinto muito lisonjeado com isso. Bom, eu preparei uma breve apresentação em slide, só para facilitar e talvez tornar um pouco mais agradável, porque eu sei que a minha voz não é muito agradável, então eu vou tentar compartilhar com os senhores aqui. Vamos ver se vai dar certo. Dá para ver já. Muito bem. Perfeito, obrigado. Bom, o tema que eu escolhi para redigir o artigo e para falar aqui hoje tem a ver com a atividade que eu desempenho no meu dia a dia, né? Eu trabalho num gabinete em segunda instância, com um desembargador que atua na esfera criminal, e constantemente nós nos deparamos com muitos casos, isso tem aumentado muito, de apreensão de entorpecentes realizadas por guardas municipais, né? E já por um longo tempo vem se discutindo a legalidade desses atos, porque os guardas municipais já havia uma discussão dizendo que eles não integram nas forças de segurança pública. Até que a questão, inclusive, na semana passada teve uma novidade, porque o STF acabou decidindo que as guardas municipais integram, sim, né, as forças de segurança pública, apesar de elas não estarem expressamente inseridas no artigo 144, inciso, o caput incisos, né? Até separei aqui na minha apresentação, vamos ver se eu consigo fazer uma mudança aqui.
Só um segundinho. Isso. Eu trouxe aqui que as guardas municipais, né, as forças de segurança pública, elas estão no caput. E ela vem exercida pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, polícias militares, bombeiros e as polícias penais. A Guarda Municipal está no artigo 144, parágrafo 8º. E aí a Constituição expressamente diz o seguinte, que os municípios podem instituir as guardas. Qual a finalidade? Destinada à proteção de bens, serviços e instalações. Não se fala de atividades de segurança pública, atividades de polícia, atividades de apreensão de drogas, nada disso, né? E então existe essa discussão, e essa discussão tem aparecido muito nos tribunais, né? E nós ficamos chamando a atenção porque, principalmente depois que nós tivemos uma aula com o professor Guilherme Madeira, que ele nos trouxe uma reflexão acerca do caso da Flórida versus Jardins, que aconteceu nos Estados Unidos, né? Com o uso de cães pela polícia, que resultou na apreensão de entorpecentes no interior da residência de um indivíduo que é o senhor Jardins. Então, analisando esse contexto, eu passei a fazer uma reflexão sobre qual seria, então, na verdade, a função e atuação das guardas municipais. Porque o STF falou que elas integram realmente as forças de segurança pública, mas não falou quais as atividades que elas podem desenvolver. Nós temos uma lei de 2014, que é o Estatuto das Guardas Municipais, que traz ali uma série de atribuições, mas nós vamos analisar, se nós formos ler a letra fria da lei, que todas essas atribuições estão relacionadas à proteção de bens, serviços e instalações, né? Não se fala de atividade policial. E uma coisa que tem preocupado um pouco é que nós temos visto nos últimos anos uma tendência de militarização das guardas municipais em alguns municípios. Eles estão implementando uma política militar que vai desde fardamentos idênticos, táticas de guerra, de atuação, de confronto, até inclusive as slogans, as abreviações, as equipes, né, de guardas, elas são divididas de uma maneira idêntica à das polícias militares. Isso causa um pouco de medo pelo seguinte, porque no âmbito estadual, nós temos uma certa facilidade, assim, né, facilidade entre aspas, nós temos uma estrutura melhor para controlar, fazer um controle externo dessas atividades, porque o Ministério Público consegue ter uma atuação maior, mais eficiente, mais abrangente, que é a quem competiria, na verdade, fazer essa análise, né, externa. E no âmbito dos municípios, essa análise fica um pouco mais difícil, porque, imagina, são inúmeras cidades, né? E eu conheço aqui, pela experiência que eu tenho já do Judiciário e também no Ministério Público, eu já trabalhei também uma época, tem muitas cidades que não contam com estrutura física do Ministério Público, é muito limitado. Então, assim, nós desenvolvendo uma guarda municipal militarizada para fazer um controle dessas atividades fica um pouco mais complicado, né? Porque não vai ter ali um fiscal presente que pode ter uma reação imediata a algumas coisas que a gente vê acontecer. Mas, enfim, dentro dessas atividades, nós acredito que não há nenhuma dúvida hoje em dia de que os guardas municipais podem realizar prisões em flagrante, até porque nosso Código de Processo Penal assegura que qualquer um do povo pode. Então, eu acredito que essa discussão é uma discussão que não tem muito sentido, né? Em qualquer situação, prisão em flagrante. Os casos de crime de tráfico de drogas, como tem natureza permanente, nós podemos dizer que o tráfico poderia ser, a prisão em flagrante poderia ser realizada em qualquer momento, né? Então, aí surge uma outra indagação que eu queria levar aos senhores, né? Prisão em flagrante, tudo bem. E a atividade de investigação, revista pessoal e de busca, como é que funciona? Será que poderia a Guarda Municipal realizar esse tipo de atividade? Parece que não, né? Porque exatamente por falta de previsão legal e por conta também delas não disponibilizarem uma certa estrutura, né? Estrutura física, estrutura, como eu posso dizer, um preparo. Os seus agentes, eles não têm um preparo para atuar em tipos de situações. Por que que nós temos que, nessas abordagens, respeitar os direitos humanos? Isso é uma questão que é essencial de ser observado hoje em dia, né?
E eu acredito que, pelo que nós temos notícias aqui, a preparação desses agentes, ela tem falhado um pouco nessa questão. Então, nessa tendência de militarização, nós temos observado que as guardas municipais, elas têm buscado, inclusive, adotar um setor, né, um grupo de muitas das guardas municipais com cães, com uso de cães, com treinamento de cães. Então, nas cidades médias e grandes, existem leis prevendo, né, que as guardas municipais podem instituir os canis e a atividade desses canis, como na cidade de São Paulo e na cidade de Americana, há previsão legal de que eles podem atuar no salvamento de pessoas e também na busca e apreensão de drogas. E isso já é um pouco de preocupação, porque nenhuma lei federal, nem a própria Constituição prevê essa possibilidade, né? E isso nos chamou um pouco de atenção. E o uso de cães é uma ferramenta de trabalho das polícias no mundo todo, né? Eu até fiz um destaque para os senhores aqui, que é uma curiosidade que eu acho muito interessante, que enquanto nós humanos temos aqui de 5 a 6 milhões de receptores olfativos, um cão pode ter de 100 até 300 milhões, dependendo da raça, né? As guardas municipais, as polícias militares, que contam com os canis, elas costumam usar nesse tipo de atividade os pastores alemães, pastor belga, que são cães que têm um poder olfativo diferenciado até em relação aos outros cães, né? E aí, pessoal, eu fazendo já uma análise, já entrando no tema que me trouxe aqui ao trabalho, é que eu percebi que alguns casos no Tribunal de Justiça de São Paulo estão havendo algumas incursões com guardas municipais utilizando cães farejadores em residências. Eles estão entrando em residências e efetuando a apreensão de entorpecentes e a prisão dos envolvidos, dos suspeitos, né? No caso específico, que foi o caso que nós selecionamos para falar no trabalho, isso não é o único caso, estão acontecendo muitos casos assim. É o caso da Justiça Pública versus João Inácio Gonçalves. Nós identificamos que a Guarda Municipal alegou que estava em patrulhamento de rotina com o uso de cães farejadores num lugar que não tinha praças públicas, não tinha identificado nenhum bem público que necessitasse de proteção local. E eles estavam naquele lugar efetuando o patrulhamento com os cães e o cachorro passou em frente a uma residência, que, segundo os policiais, estava com o portão aberto. O cachorro decidiu entrar na residência, aliás, apontou para a residência, e eles entraram na residência e fizeram lá os procedimentos de busca e encontraram o entorpecente dentro de um veículo que estava na garagem. Na ocasião, eles apreenderam as drogas e levaram preso em flagrante o indivíduo. Esse indivíduo foi processado. A defesa questionou a legalidade do flagrante, a legalidade da incursão dos guardas municipais, mas o juiz e o tribunal, em segunda instância, confirmaram a legalidade dos atos. Identifiquei aí que existia um grave conflito, né, do direito à privacidade, intimidade e da inviolabilidade de domicílio. E, do outro lado, segurança pública e a saúde pública, que são direitos fundamentais. Mas, ao meu ver, pela situação, pela falta de lei, pela falta de estrutura e preparo dos guardas municipais, parece um pouco temerário esse tipo de aceitação dessa conduta desses agentes, né? Então, isso que me motivou a levar essa reflexão e essa conclusão. Eu gostaria de agradecer, peço desculpas se eu ultrapassei um pouco o prazo, mas em poucas palavras era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado, Rafael. Excelente, parabéns aí pela apresentação. Obrigado, Tema professor. importante para o debate. Só eu pedir se pudesse tirar aqui a apresentação. Vou tirar agora, professor. Só um minuto. Muito bem, primeiro eu quero agradecer já a todos os comunicantes, né? Vamos fazer aqui um pequeno comentário. Os professores que estão presentes, o professor Barbosa, o professor Augusto e a professora Elizabeth também vão comentar. Eu, como já fiz vários comentários ao longo dessa sessão, vou deixar a palavra para os meus colegas, né? Quer começar então, professor Augusto? Vamos fazer o seguinte, o senhor pode usar até o meu celular. Agora eu não vou precisar dele. Opa, precisamos aqui, ó. E aqui ligamos o microfone. Tá ligado? Olá, boa tarde a todos, ou
Já no Brasil já é de tarde aí para vocês? Já passou do meio-dia, né? Bom, de modo geral, foram bem interessantes as apresentações. Temos aí alunos que estão ingressando no mestrado, cumpriram bem o seu papel, né, na apresentação de um trabalho. É claro que com a experiência vocês vão ter um pouco mais de desenvoltura para falar, para fazer uma apresentação mais, às vezes, direta, né, sobre o assunto. Eu reconheço também que é um esforço muito grande falar qualquer coisa em 10 minutos. Acho que eu não seria capaz de falar, porque se me derem um microfone, eu fico o dia inteiro. Tentarei ser curto aqui. Eu vou fazer apenas algumas observações. Nós dividimos aqui algumas opiniões, algumas observações que cada um gostaria de fazer sobre as apresentações, né? E eu fiquei aqui de fazer um comentáriozinho bem pontual sobre a apresentação do nosso colega aqui, Clotílio de Matos, sobre imprescritibilidade, né? Veja, esse é um tema realmente muito sensível, né? Especialmente nos países que viveram ditaduras. Aqui Portugal também, a professora comentou aqui a ditadura de Salazar, Franco na Espanha. Felizmente, né, se pararmos para imaginar, eu também costumo ver o copo meio cheio, quer dizer, o mundo não é nenhuma maravilha nos dias de hoje, mas se voltarmos a 70, 80 anos, quantas democracias havia, né? A Europa era uma mesclada de ditaduras também, né? Talvez tivesse um pouco de democracia onde França, Inglaterra, né? Outros países eram também ditaduras, e evidentemente é um tema bastante sensível e que causa também um sentimento de justiça, não é? De se buscar uma reparação, uma punição daqueles que cometerem crimes horríveis, na medida em que quando o Estado, não é, oprime as pessoas, é realmente isso causa uma sensação de impotência nas pessoas e que merece ter até uma reparação educativa, talvez, para que aquilo não se repita. Mas eu vou dar apenas uma opinião para o Clotilde refletir um pouco, e falo aqui uma opinião do ponto de vista estritamente, talvez da minha área acadêmica, que é minha área de concentração, muito focada no processo processual. Mas, é claro, o direito processual não é só forma também. Nós temos uma vertente que muito me agrada, um aspecto do direito processual que muito me agrada, que é o estudo da prova, sabe? E eu tenho um pouco de reflexão sobre a prova, e juntando isso com um pouco de experiência da advocacia, eu tenho uma dificuldade muito grande em dizer que alguma coisa não seja imprescritível. Ela pode ter uma duração muito grande, mas tudo tem que prescrever um dia, sabe? Seja para colocar uma pedra, né, em algo que já se tornou histórico, já não é mais um fato jurídico, talvez mais um fato histórico, mas principalmente quando eu falo do problema da prova, a prática às vezes nos mostra a dificuldade que a justiça tem de recuperar a verdade de alguma coisa que aconteceu há 1 ano, não é há 2, há 3. E me incomoda muito a ideia de que talvez um julgamento desses possa ser apenas a continuação de uma injustiça que vai condenar alguém que não é o culpado, né? Em que medida é possível recuperar a verdade de fatos que aconteceram há 30, 40, 50 anos? Será que estamos punindo, né, penalmente as pessoas certas? Porque é claro que a perspectiva de que aquele crime passe impune é horrorosa, né? Mas eu fico com essa outra preocupação. Estamos punindo as pessoas certas, será? Ou estamos simplesmente realizando um desejo de vingança de punir alguém, né? E tenho lá as minhas sinceras dúvidas, né? O quanto o sistema de justiça é capaz de recuperar a verdade de fatos tão pretéritos assim. Veja, eu não estou dizendo que a minha opinião é a melhor possível, mas algo que merece reflexão quando se fala de imprescritibilidade de qualquer coisa, sabe? De qualquer que seja o crime. Tenho minhas preocupações com isso, sabe? Eu tenho para mim até que uma pedra deve ser colocada sobre fatos muito antigos, e, né, até porque a sociedade precisa caminhar para frente. Obrigado, professor Augusto. Eu vou passar agora a palavra para o professor João Barbosa. Pode, se quiser, ligar aquele seu celular? Mais fácil, talvez. Boa tarde a todos. Começar por cumprimentar todos os participantes, os mestrandos, estão de parabéns, não é? Por ter a iniciativa de participar desse congresso, que com certeza trará muito bons resultados para todos, né?
A gente enxerga com muito bons olhos todos esses temas que são trazidos, né? Entretanto, até com base nos estudos que a gente já patrocinou como orientador, ou mesmo como participante de banca, não é, no nosso mestrado, tem 2 temas que foram abordados aí. Primeiro pelo Clóvis dos Santos Pereira e Luciano Rodrigues dos Santos, a questão da pedofilia, né? Esse é um problema que, claro que é um crime, mas a gente entende que precisa haver uma preocupação multidisciplinar, porque a pedofilia não deixa de ser um desvio, né? No meu entender particular, eu não quero aqui, mas tem até que parece uma patologia, não é? A pessoa que consegue, vamos dizer assim, ter interesse sexual por uma criança. Aqui a gente lembra, vamos dizer assim, a teoria do John Locke, né? Que uma criança é como uma folha de papel em branco. A gente escreve nessa folha o que a gente quer. Imagine um sujeito que é capaz de impetrar tal violência a uma criança. Não pode ser uma pessoa que está em juízo perfeito, não é? Ainda que isso não seja, vamos dizer assim, voluntário, essa questão dessa vamos chamar de uma deficiência, não é? O Freud, eu comentava com a professora Elizabeth, ele explica, ele começa, vamos dizer assim, o mal-estar da civilização falando desta possibilidade que existe de nós, do ser humano, levar pela vida toda algumas deformidades, não é? Então, a gente, quando começa a vida, a gente procura afastar o que é ruim e agregar o que é bom. Tem determinados indivíduos, segundo essa teoria dele, que agrega os dois e não consegue afastar, não é? Então, me parece que um sujeito que é capaz de se, vamos dizer assim, de sentir atração por uma criança, esta pessoa agregou tudo que de ruim pode ter vivido na infância. E deixar claro que eu não estou aqui, vamos dizer assim, inocentando nenhum desses fascínoras, né? Porque para mim é um dos piores crimes que existe. De qualquer forma, eu acho então que é algo que merece uma consideração multidisciplinar, né? A questão vamos dizer assim, da maioridade penal, que foi um tema levantado aí pelo Clóvis dos Santos Pereira e o Flávio Martins Alves Nunes, professor Flávio Martins, não é? Que então foi apresentado aí pelo Clóvis, não é, professor? Veja, a maioridade penal também me parece que não é um tema para um jurista simplesmente opinar, para uma pessoa do povo, né, um advogado, um professor. Também eu acho que merece uma consideração multidisciplinar, porque até comentava aqui com os colegas, quem tem filho consegue medir isso, né? A maturidade, ela não vem com 12, 13, 14, 15, 16 anos, às vezes vem até depois dos 20. Agora, se nós vamos encarcerar uma criança de 15, 16 anos ou um pré-adolescente, porque a lei assim determina, eu não sei se é o caso. Até porque, para isso, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já prevê ali as medidas restritivas, né? Então, é também um tema que eu acho que merece uma consideração. Eu já orientei uma dissertação nesse sentido, e o próprio mestrando concluiu, fazendo pesquisa, inclusive, pela legislação de diversos países. A maioridade de 18 anos não é, vamos dizer assim, algo que o Brasil escolheu, tá certo? Existe um certo consenso, inclusive científico, neurológico, né, que leva em conta estudos neurológicos de que a maioridade penal ela não é aos 18 por acaso, né? Então, eram essas duas observações que eu queria fazer, mas quero parabenizar
quem abordou essas questões, porque é um ato, inclusive, de coragem. Aliás, a questão da maioridade penal ser um direito, vamos dizer assim, uma cláusula pétrea, é algo que é discutido na doutrina. Tem prós e contras, né? Tem doutrinadores que acreditam que é uma cláusula pétrea, e tem outros que não. Até porque, se nós formos ser, vamos dizer assim, rigorosos, positivisticamente falando, né? A maioridade penal não está contemplada dentro das cláusulas pétreas, pelo menos não especificamente. Não é? Pode ser de forma reflexa, mas não especificamente. Tá? Eram esses comentários que eu tenho a fazer, mas, de qualquer forma, parabenizar a todos, né, inclusive pela coragem de expor, né, esses temas que são polêmicos, certo? E é daí que a gente vai assim, crescendo no nosso entendimento das questões jurídicas tão delicadas que não podem ficar, como a gente também discutia aqui, à mercê apenas da apreciação das cortes superiores. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde aqui ao professor Fábio, professor Augusto, professor João Barbosa e a todos os presentes aqui e aos alunos mestrando, também pela coragem e pelos temas bastante desafiadores, polêmicos, como disse o professor João. Realmente não é fácil, como parafraseando o professor Augusto, não é fácil essa capacidade de síntese, né, para num trabalho, um artigo que a gente desenvolve, poder reduzir a 10 minutos, principalmente quando os assuntos são extremamente delicados, como é o caso da pedofilia, e bastante polêmicos. A minha questão vai para o Clóvis, é uma pergunta que eu faço, e depois, dependendo da resposta, uma sugestão. O Clóvis dos Santos e Luciano Rodrigues, quero parabenizá-los pelo trabalho, pela exposição. E eu fiquei com uma pergunta no sentido de que essa violência sexual, no caso da pedofilia, só aconteceria em ambientes socioeconômicos desfavorecidos. Eu gostaria de saber se vocês fizeram uma pesquisa a respeito disso. E se não fizeram, né, vai a minha sugestão, porque a pesquisa estatística é importante, porque são dados que muitas vezes vão ajudar a mapear o problema e poder levantar soluções a partir de situações que envolvem direitos fundamentais, principalmente no âmbito social. Então, essa vai a minha pergunta, se essa violência sexual acontece apenas em ambientes socioeconômicos desfavorecidos ou não, ou se não é o caso. Uhum. Legal. O colega conseguiu ouvir a pergunta? Clóvis? Era Clóvis? Clóvis e Luciano. Luciano? Os dois colegas conseguiram ouvir a pergunta da professora Elizabeth? Ele não está mais online. Ah, já não estão mais. Ok. Vamos mandar essa pergunta por e-mail com direito a reduzir a nota aí do aluno, que ele está presente, hein? O aluno tem que ficar até o final. Não podem sair da metade do caminho sem justificação, né? Aqui em Portugal já era mal, hein? Vem uma observação no certificado das horas alunas. Aqui em Portugal o aluno já teria... Se ele não estava, ele falou para quem não é. Ouviu quem não precisava ouvir. Pois nada, então eu vou aproveitar e já agradecer aqui os meus colegas de mesa, professor Augusto, professor Barbosa. Professor Barbosa, fazer mais uma pequena observação também. Aí meu aluno, cumprimento, que está presente, foi meu aluno na graduação, Rogério, que nos encontramos agora aqui no mestrado e agora aqui em Porto, né?
Esse é o tema de judicialização de políticas públicas, é um tema também bem relevante para a teoria geral do processo, da jurisdição, etc. Veja, há uma discussão, às vezes, em direito processual, em que, às vezes, é levada, às vezes, a extremo. Não há um meio termo razoável. Quer dizer, ou se coloca a ideia de que o juiz deve ser o boca da lei, né? Então, o que a lei diz, ele aplica, no caso concreto, literalmente aquilo. Ou não, o juiz pode fazer o que ele quiser, pode decidir segundo seu mais íntimo sentimento de justiça individual e pessoal, né? Acho que o meio termo sempre é a posição mais razoável, evidentemente. Essas pessoas às vezes, que dizem o juiz não pode ser um mero boca de lei, permitir ao juiz interpretar a lei já é bastante, não é? E quantos são os temas em que no civil, em que uma lei antiga recebe interpretações e acaba até recebendo um sentido diferente, mas uma interpretação fruto, às vezes, de ciência, uma interpretação, às vezes, fruto de reiteradas situações que demonstram que a lei se mostra inadequada. Então, o judiciário pode, efetivamente, até julgar, às vezes, contra a legem, mas na medida em que a lei vai adquirindo um sentido, vai perdendo um sentido que teve originalmente, vai deixando de ter aquele seu significado original, talvez. Veja, há um exemplo muito típico, nada a ver com políticas públicas, mas nós tivemos em vigor uma lei que regia a locação de imóveis comerciais, que vigorou por quase um século, quase 80 anos, até ser revogada pela Lei de Locações de 92, e ali havia requisitos, né, que foram completamente modificados pela jurisprudência, porque se percebia que os locadores cometiam fraudes, né? Ninguém conseguia jamais preencher aqueles requisitos para obter a renovatória da locação, porque ninguém não se permitia fazer contratos com aquelas características. E aí a jurisprudência foi cada vez mais abrandando aqueles requisitos. Então, evidentemente que o juiz pode interpretar a lei, o juiz não é simplesmente um reprodutor do texto da lei, e se há juízes, é justamente porque a lei não prevê as situações da vida. A lei traz lá situações gerais abstratas e o caso concreto é muito mais dinâmico, né? Agora, outra coisa diversa é quando começamos a abrir demais esses espectros, né? E permitir o juiz começar a julgar as coisas de acordo com a sua mera vontade pessoal, né? Ele passa a exercer um poder quase que autônomo e absoluto. Porque se há divisão de poderes no Estado, não significa que se o judiciário dá uma última palavra em termos de aplicação da lei, mas ele não dá a última palavra do país, né? Então, há uma preocupação muito séria aqui. Veja, eu tive um colega de professor numa faculdade que eu lecionei, que era juiz na Fazenda Pública, né? E eu até pensei comigo, que coração peludo que ele tem, né? Porque ele dizia, eu dou esses pedidos de remédio, ele fala, a função é do administrador, eu não sei o orçamento que ele tem. O dinheiro que eu estou dando para um tratamento caríssimo, eu estou tirando do posto de saúde e provavelmente o posto de saúde da periferia, né? Então, depois, né, de algum tempo, até eu tive um contato com um pouco de teoria econômica. Veja, um autor francês, acho que é Bastiat, do século XIX, se não me falha a memória. Ele fala sobre, ele iniciou um argumento econômico que até hoje os economistas se valem muito disso. Ele diz sobre o que se vê e o que não se vê, né? Então, às vezes, é muito filantrópico, para usar a palavra melhor que eu tenho, um juiz chegar e dizer, vamos, né, a justiça condena o Estado a dar remédio que custa, né, 5 mil reais a pílula por dia, né? Então, isso parece ter uma coisa progressista. O problema é que o orçamento do Estado é finito, né? Então, na medida em que o juiz, sem ter o conhecimento de todo o aparato estatal que está ali na administração pública, de toda a disponibilidade de verba, de todas as necessidades que o Estado tem para prestar aquele atendimento, na medida em que ele determina que o Estado pague aquele tratamento a alguém, isso vai sair de algum lugar, né? Isso é o que não se vê, né? O que se vê é aquela decisão judicial poderosa, né? Benéfica, benevolente, que salvou uma vida. O que não se vê são as vidas que se perderam porque não há um médico num posto de saúde de uma periferia, porque é provavelmente de lá que vai sair esse dinheiro, não vai ser, né? Nós lá em São Paulo, não vai ser do posto de saúde ali dos Jardins que vai sair esse dinheiro, né?
Então, nós temos que nos preocupar, às vezes, com isso. Até que ponto o Poder Judiciário está avançando sobre outros poderes do Estado? É função do administrador. O que é administrar? É gerir a escassez, é gerir recursos escassos. Aos nossos impostos que são recebidos, eu concordo plenamente com o professor Mariano Gozar de manhã, governa-se melhor com menos dinheiro, porque quanto mais dinheiro se tem, mais se desperdiça, né? Mas, no entanto, o orçamento sempre será limitado, nunca será infinito, os bens não são infinitos, e há esse problema. Quer dizer, qual o limite? Quer dizer, a partir do momento em que aquela pessoa preenche os requisitos para receber um tratamento e não lhes é dado o tratamento, né, ou se criam embaraços, às vezes, aí pode ser a decisão judicial está nada mais do que concedendo o direito que a pessoa tinha. Agora, quando se pensa em criar direitos a algo que o administrador público não concedeu por falta de estrutura e de recursos, né? A gente está vendo no Judiciário de São Paulo algumas coisas assim, não é? Bastante peculiares. Eu vi casos, já soube de casos. Vejam, precisa ter um coração peludo, às vezes, para falar essas coisas, né? Mas temos lá, está o tratamento de autismo, né? Então, estão determinando, às vezes, que se dê um tratamento chamado equinoterapia, que é diz que a criança tem melhor aprendizado quando tem contato com cavalos. Quer dizer, não sei nem se a ciência disso é razoável ou não, né? Há um risco, às vezes, até de se determinar tratamentos que não são científicos, né? Não tem demonstração científica. E há, por sua vez, o risco também de começarmos a transformar o juiz num administrador sem que ele tenha o controle total do cenário, né, de orçamentos e necessidades e gastos, né? Então, é um tema sempre muito interessante para se pensar. E acho que, veja, essa obra do Bastiat é interessante, né? Ele começa dizendo ali que há, né, ele fala da janela quebrada. Então, se você já ouviu essa história, teoricamente, se você apedrejar uma janela, isso gera movimento da economia, porque um vidraceiro vai lá, vai ter que consertar. Só que você não percebeu que aquele dinheiro podia ser dado para outra coisa, né? O dinheiro que o dono do imóvel gastou para consertar a janela. Decisão delicada que está acontecendo no Estado de São Paulo também, professor, que a Organização Mundial de Saúde vem dizendo que está crescendo de uma maneira anormal as cirurgias bariátricas, né? E existem duas etapas de cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica tem base para preservar a saúde e a vida da pessoa. Posterior, ainda depois de um ano, a pessoa pode fazer uma cirurgia plástica, com estética de pele. E tem juiz que dão a decisão de ter a necessidade de operar e tem juiz que não tem. Só que teve um juiz que argumentou isso, que não existia orçamento, na lei de diretriz orçamentária, para fazer aquele procedimento invasivo cirúrgico plástico na determinada pessoa, aí levava para o STJ, para ser julgado. Porque aí, como você falou, é uma questão de judicialização. Será que vai ter orçamento para fazer para todos? Sendo que o Estado tutela a vida. Ele vai cirurgia, fazer e protege, consegue estruturar a vida da pessoa. E faz a pessoa emagrecer, mas posterior isso não poderia, o valor dessa cirurgia plástica repassar por tratamento? Aí tem duas questões que você está falando. O problema é transformar princípios muito abstratos em decisões concretas. Bom, direito à vida, direito à saúde, mas se me permite uma até onde vamos? Especificamente nesse caso, sem querer falar do candidato, não. É o seguinte, a pessoa que tem, vamos dizer assim, né, um excesso de gordura mesmo, né? Quando faz a cirurgia bariátrica, isso eu aprendi vendo um programa, né? O excesso de pele vira um problema de saúde para aquela pessoa. Ela está sujeita a não morrer por problemas gerados pelo excesso de peso e morre por conta daquilo, tá certo? Então, o problema é um pouco mais sério. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado no que a gente analisa. E se me permite também uma intervenção, eu acho que quando o magistrado começa a entrar nessa área orçamentária, eu entendo que aí há, sim, uma análise econômica do direito. Quando ele começa a fazer essa análise, que foge um pouco apenas a questão jurídica, mas começa a entrar numa análise econômica do direito, e que a gente tem visto muito, não só na área da saúde, mas em outras. Por exemplo, educação é uma área que muitas vezes o juiz faz essa análise econômica, e que muitos criticam, né?
Eu não estou trazendo nem para um lado nem para o outro, mas essa é uma tendência da Escola de Chicago, teoria da Escola de Chicago, e que realmente a gente tem visto aqui. Acontece muito nos Estados Unidos, mas que a gente tem visto acontecer aqui na judicialização, seja na saúde, na área da saúde, seja na área da educação, entre outras. Obrigada. Vou ter que fechar porque vai entrar já o outro painel. Queria agradecer, então, a presença de todos os comunicantes desse painel. Pedir para minha colega aqui, a Giovana, finalizar a gravação. E nós vamos fazer 5 minutos.